Olá, sou Antônio Marques. É um prazer imenso estar participando do segundo Congresso Brasileiro Online de Ensino, Pesquisa e Extensão. Sou doutorando da UFMS, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, doutorado em Estudos Literários, Letras. Nosso trabalho tem como título Dentro de Mim o Mar, a fusão erótica na poesia de Regina Lima Verde e Hilda Hilst. Bem, esse trabalho tem como objetivo estabelecer um diálogo entre a obra artística de Regina Lima Verde, poeta cearense, e Hilda Hilst, poeta paulista. Hilda é tida como uma das maiores escritoras eróticas aí do século XX, de língua portuguesa. Então, nosso trabalho tem como objetivo também, né, trazer esse cunho comparativo e bibliográfico, com ênfase, sobretudo, no imaginário erótico e na contemporaneidade como elemento de transição e das obras das autoras. Bem, os objetivos específicos aqui está direcionado, sobretudo, identificar alguns arquétipos, né, elementos da natureza na poesia das autoras, como a água, o fogo, o ar e a terra, que são elementos, inclusive, constitutivos da poética dessas autoras. Assim também analisar os símbolos e imagens nos poemas selecionados de Regina e Hilda, cujo escopo principal é o erotismo. Bem, já pensando aqui no nosso processo metodológico, nós utilizamos aqui, dividimos esse momento em três momentos, três perspectivas. O primeiro momento, utilizamos o material de estudo, as obras das autoras, né, obras teóricas também, e nos fundamentamos sobretudo nos estudos de Bataille, Georges Bataille, que é um dos grandes autores aí, autor da obra O Erotismo, que serve como escopo principal teórico da nossa discussão, Bachelard, que traz um viés aqui da análise, sobretudo hermenêutica das imagens, assim também como Otávio Paz na sua obra Poesia e Erotismo, Soares e entre outros. Bem, na construção metodológica, nós dividimos aqui esse processo em três perspectivas. O primeiro momento foi a releitura da obra das autoras, né, cujo aqui intuito principal seria concatenar os poemas de cunho erótico. Em seguida, fazer uma leitura dos teóricos que discutem essa temática, justamente para nos dar um embasamento teórico a respeito da temática em análise. E por último, fazer uma análise crítica e interpretativa dos poemas concatenados. Bem, diante desse contexto, nós temos aqui Regina Lima Verde, é uma poeta cearense contemporânea, como já bem ressaltei. Nasceu em 14 de março de 1947, no Dia Nacional da Poesia. Regine, ela apresenta em sua poesia alguns temas importantíssimos, bem como o misticismo, a epifania, a representação sexual feminina, uma vez que o eu lírico traz um aguçado desejo sexual pelo amado e ao mesmo tempo traz essa representatividade feminina nessa construção estética do texto da poesia de Regine. Bem, algumas obras aqui que merecem destaque, sobretudo, Canção do Amor Inesperado, Dentro de Mim o Mar, Mudança de Estação e entre outras obras que também trazem essa temática. Regina escreve não só poesia, mas também contos e etc. Bem, alguns poemas que merecem destaque nesse viés erótico, né, no decorrer da nossa pesquisa encontramos alguns, são Premonição, Meu Vício e Ardência. Bem, Hilda Hilst já é bem conhecida aqui na literatura brasileira, né? Já é conhecida pelo cânone da literatura. Então, Hilda Hilst nasceu na cidade de Jaú, interior da Grande São Paulo, aí, em 21 de abril de 1930. Passou sua maior parte da vida no campo, dedicando à escrita, sobretudo. Então Hilda teve uma vida um pouco conturbada, digamos, né? Seu pai sofria aí de esquizofrenia, logo ela também perpassa por esse mesmo problema. Então, olha só, Regina Lima Verde e Hilda Hilst, elas trazem em comum aqui essa fusão erótica, esse desejo avassalador da sua poesia, né, do eu lírico pelo amado, é muito constante. Esse aspecto místico e epifânico há esse entrelaçamento na poesia de ambas. Então, Hilda Hilst, aqui nós temos algumas obras de Hilda, Presságio, Balada de Alziro, entre outras, né? Do Desejo é uma obra a qual nos debruçamos muito também em sua leitura, que traz esse viés erótico. Bem,
Passando esse frenesi estado em que costumeiramente ficamos ao ler poesia erótica, né? Nós temos aqui uma perspectiva de Bataille, quando ele traz a definição do que é o erotismo. Bataille e Pais também dialogam sobre essa temática. Pais diz que o erotismo é em si mesmo desejo, um disparo em direção ao mais além. Então, trazer essa perspectiva do erotismo como um encontro de dois seres, trazer essa perspectiva da fusão erótica, para Bataille, existem 3 tipos de erotismo: o erotismo dos corpos, o erotismo sagrado e o erotismo dos corações. Então, ele diz que o erotismo é considerado como um aspecto da vida interior, uma vez que ele também traz o erotismo como uma aprovação da vida até na morte, uma vez que também nós somos seres eróticos. A todo momento nós estamos erotizando. Bem, há também uma relação da continuidade e descontinuidade do ser. Nós estamos buscando constantemente essa continuidade. O erotismo é uma fusão de vida, eros, e uma pulsão de morte, thanatos, e desequilíbrio no qual o ser coloca a si mesmo em questão, conscientemente. Em outro aspecto dessa continuidade e descontinuidade do ser, que é o erotismo é, para Bataille, o ser se perde objetivamente, mas então o sujeito identifica-se como um objeto que se perde. Bem, aqui nós temos uma poesia de Regina Lima Verde, intitulada Premonição, que diz o seguinte, o eu lírico. Já madura, antevendo um solitário fim, se do destino ganhar um novo amor, não o desejo pulsando em parto ou dor, eu desejo assim, poesia dentro de mim. Quero na noite estrelada, no sol, nas tardes, nas manhãs orvalhadas. Quero sussurrando baixinho, teso, amando-me nas madrugadas. Quero seus toques e eu gritando, de amor, de prazer, de paixão. Quero partir ficando e ficando, sua asga amada e eu delirando. Sua boca a falar ao meu coração e eu chorando, chorando e gozando. Então vemos nesse poema um eu lírico feminino que deseja o amado, e que deseja, de certo modo, um amor mais calmo, um amor mais sereno, de certo modo, e ao mesmo tempo não deseja em parto ou dor, deseja poesia dentro de si. Então, trazer a poesia aqui como um elo de entrelaçamento entre Eros e Thanatos, né? Quero na noite estreladas, nos sols. É muito comum na poesia de Regine esses elementos da natureza, o sol representando aqui o desejo carnal, esse fogo ardente das entranhas do eu lírico, né? E quando se finaliza aqui já nos últimos versos, quero os seus toques e eu gritando de amor, de prazer, de paixão, nós vemos aqui esse momento de entrega do eu lírico, né? Esse momento aguçado dos pensamentos, de entrega, esse desejo carnal, essa volúpia do corpo, essa ardência. Então trazer nessa poesia essa perspectiva de volúpia, uma vez que o eu lírico feminino, né, há uma transgressão no sentido de que a mulher está aqui falando dos seus desejos carnais, está sobretudo falando da sua ânsia, sua asga amada e eu delirando, sua boca a falar ao meu coração e eu chorando, chorando e gozando. Nós vemos aqui uma cena erótica de dois corpos que se amam, que estão em um processo de fusão erótica. Bem, já passando adiante, nós temos aqui um poema de Hilda Hilst, intitulado Prelúdios Intensos para o Desmemoriados do Amor, pertencente a essa obra, Jubílio, Memória Noviciado da Paixão, que diz o seguinte, o eu lírico. Toma-me a sua boca de linho sobre a minha boca austera. Toma-me agora antes que tua carnadura se desfaça em sangue, antes da morte, amor, minha morte, toma-me. Crava a tua mão, respira meu sopro, deglute, em cadência em minha escura agonia. Tempo do corpo este tempo, da fome, do de dentro. Corpo se conhecendo, lento, um sol de diamante, alimentando o ventre, o leite da tua carne a minha, fugídia.
E sobre nós este tempo futuro urdindo a grande teia, sobre nós a vida se derramando, cíclica, escorrendo. Te descobres vivo sobre um jugo novo, te ordenas, e eu delinquenciada, amor, amor, antes do muro, antes da terra, devo gritar a minha palavra, uma encantada e larga, na cálida textura de um rochedo, devo gritar, digo para mim mesma, mas ao teu lado me estendo imensa, de púrpura, de prata, de delicadeza. Então Hilda traz o eu lírico aqui, nesse poema, o eu lírico feminino, esses versos livres, rimas, uso do imperativo, toma-me, o qual se repete 3 vezes na primeira estrofe, com a ênfase sobretudo desse desejo do eu lírico pelo amado. Os termos agora e antes, nós percebemos aqui uma preocupação pelo tempo, o carpe diem, a ânsia de viver o momento, esse agora, que ao mesmo tempo também em letras maiúsculas simboliza essa urgência, essa efemeridade do imediatismo, do desejo carnal. Assim também nós vemos um eu lírico que viceja, né, uma atmosfera de rituais, de gradações do erotismo. Ao mesmo tempo nós também percebemos essa segregação de Eros. Eros abraça o outro e nunca mais o solta. Então esse abraço de Eros ao mesmo tempo traz essa ordem ao amado para cravar as mãos em seu corpo, esse desejo visceral. Bem, concluímos, portanto, né, que ambas as autoras, Hilda Hilst e Regina Lima Verde, são poetas que trazem esse grito de liberdade, essa ânsia, essa busca pelo desconhecido e, ao mesmo tempo, costura o infinito de uma perspectiva poética, de uma perspectiva, de uma concepção, de uma visão mística do eu lírico. Essa escrita, uma escrita feminina intensa, ambas as autoras trazem essa intensidade na sua escrita. Encontramos, né, nesses poemas analisados e lidos, alguns elementos comuns, como o desejo sexual do eu lírico pelo amado, os elementos simbólicos da natureza, o fogo e a terra está muito presente também, essa ardência aqui, a urgência e preocupação com a efemeridade do tempo. Então concluímos que o erotismo dos corpos prevalece nos 2 poemas, né, esse desejo carnal. Ambos poemas apresentam uma carga erótica aguçada, há um trabalho com as palavras e suas significações pelas autoras Lima Verde e Hilst apresentam um tecido poético envolvente, com maestria e sensibilidade ao falar sobre desejos, ânsias, sexo e prazer. Mesmo diante dessa contemporaneidade, século XXI, ainda se tem muitos tabus e paradigmas acerca de se trabalhar a questão do erotismo. Imagina só uma perspectiva de uma literatura erótica de autoria feminina. Ainda há muito a se discutir e analisar, tanto no meio acadêmico, nas escolas e em diversos outros espaços. Bem, aqui são algumas referências que utilizamos para desenvolver a nossa pesquisa, a história da literatura erótica de Alexandre, o próprio Bachelard, né, na perspectiva da poética do devaneio, símbolos e imagens, Bataille na leitura da obra Erotismo, Bose na leitura da obra O Seio e o Tempo da Poesia, Gondim na perspectiva hermenêutica e as obras das autoras de Hilda e Regine. Meu muito obrigado e até a próxima oportunidade.